תרשה אותנו, תהר מפשענו, שרים אנו שיר אהבה. תיקן את דרכינו, רפא את נפשנו, גילה לנו את מהאב, ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון, מלך עולם הוא גואלנו, אלינו ירד ממרום, והוא עכשיו ימינו של האב. ישוע עשה התמים, א' בתא. Amém. Yeshua é o Cordeiro sem mancha, o Aleph e o Tav, é o que diz essa frase final aí da música. Shabbat Shalom. Nós somos a congregação Moreste Yeshua, aqui de Salvador, em mais um serviço da Torá. Hoje estamos estudando a Parashá Vaikra, conhecida como Levítico, a primeira porção do livro de Levítico, que tem o nome do próprio livro, Vaikra, que começa no versículo 1, versículo 1, e vai até o capítulo 6, versículo 7. A porção dos profetas é Isaías e Yeshayahu, capítulo 43, versículo 21, a partir do versículo... capítulo 43, versículo 21, até o 44, versículo 23. E a porção do chamado Novo Testamento, a Brit Hadashah, Marcos 11, a partir do versículo 1, até o capítulo 12, versículo 44. Hoje são 7 de Aviv, 7 de Nissan, o primeiro mês do calendário bíblico, né, da contagem bíblica, o mês de Pessa. De hoje a uma semana, se o Eterno permitir, estaremos celebrando a festa de Pessa. Para os irmãos aqui da comunidade, nós estaremos passando informações durante a semana de como será essa celebração esse ano. E agora nós vamos conduzir aqui um breve estudo da porção da semana. Nós vamos estar agora transferindo a nossa transmissão. Você de casa não vai nem perceber, mas para nós aqui é diferente. Nós vamos transmitir agora um estudo bíblico do nosso irmão Neudjan, que está lá em Pirassununga, São Paulo, a quem eu já envio aqui o meu abraço, ao Neudjan, a Débora, ao Noah. Que Adonai abençoe vocês. Neudjan, que Adonai te encha de sabedoria, e encha do seu espírito, do espírito dele, do Eterno, para que você seja para nós hoje, nesse final de manhã, profeta do Senhor em nosso meio, que a tua boca seja a boca dele no nosso meio para falar aos nossos corações. E que Adonai abra também o nosso entendimento para juntos, vocês em casa, nós aqui, possamos aprender mais, sair daqui hoje melhor do que chegamos. É o que nós desejamos e pedimos a Adonai em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém, Ed. Amém. Amém. Todos vocês estão me ouvindo bem aí, né? Na congregação. O áudio já sinalizou ali que está tudo ok. Sim, muito bem. Está chegando bem o áudio. Pronto. E vocês no YouTube vão deixando aí o retorno de vocês. Se o som tá bom, se não tá, e o que é que pode melhorar, que a gente vai tentar corrigir ao longo da transmissão se alguma coisa estiver dando errado. Mais uma vez eu agradeço ao Eterno pela oportunidade de estar aqui e à minha congregação por todo o esforço que eles fazem para que eu possa estar aqui. Em especial a Lorisvaldo, que mexe com toda essa tecnologia, ao nosso Rosh Ed também, que tem sempre confiança em mim, a todos vocês que sempre fazem questão que eu esteja aqui trazendo mais um estudo. Isso ajuda a me motivar sempre a estudar mais. E eu agradeço. E a porção de hoje, a porção Vaikra, né, iniciando aí o terceiro livro de Moshe. E é uma porção assim difícil, eu considero difícil, né?
porque envolve muita liturgia, e tirar estudo de liturgia às vezes é um pouco complicado. Antes de começar, eu quero dizer para vocês que eu sempre tento ser bem tradicional, né, nos meus estudos, tento ser bem conservador, né, eu me considero bem conservador, mas em relação à Torá, né, em relação aos estudos judaicos, mas eu peço que vocês sejam críticos e sempre julguem minha mensagem, porque às vezes eu acho que eu estou sendo conservador, às vezes eu acho que estou tentando restaurar, né, aquilo que se foi perdido, às vezes eu acho que, ou não o que se foi perdido, mas aquilo que veio primeiro, o vinho velho, né, conforme aquela parábola do vinho novo e do vinho velho, eu tento sempre restaurar o vinho velho, só que às vezes nós somos conservadores aos nossos próprios olhos, né? Às vezes nós estamos tentando buscar a verdade, a nossa verdade, e às vezes não é bem assim. Então eu peço para que você seja crítico, para que você questione o que eu estou falando, para que você busque, se aprofunde, se aquilo que eu estou falando realmente, de fato, tem sentido, se aquilo que eu estou falando realmente se encaixa com as Escrituras, e se realmente se encaixar, que você se aprofunde nessa verdade, né? E se não se encaixar, que você me ajude, né? Traga seu retorno para mim, para que eu possa me encaixar, porque meu objetivo não é implantar a minha doutrina, e sim buscar a verdade e revelar essa verdade a todos. Mas essa verdade, como a gente sempre conversa, né, entre a gente, eu, Lorisvaldo, Edivaldo, essa verdade a gente só vai saber quando a Torá viva chegar para a gente e explicar para a gente de fato, né, tirar todas as nossas dúvidas. Até lá nós vamos estudando, vamos tentando, defendendo correntes, né, achando aquilo que é mais coerente. Então hoje eu vou trazer mais uma corrente para vocês. Não quer dizer que seja a verdade, mas quer dizer que é aquilo que eu venho estudando, venho me debruçando, e acredito que seja o mais coerente, né? Mas que o Eterno tenha misericórdia de mim, é uma responsabilidade muito grande trazer um estudo. Então eu sempre quero dizer para você não acreditar cegamente no que eu estou falando, independente do seu carinho por mim, independente do seu amor por mim, da sua confiança. Eu não quero ter essa responsabilidade de você acreditar cegamente em mim. Quero que você critique aquilo que eu estou falando, tá? Que você analise, que você estude sempre, não só eu, mas acredito que qualquer professor, né, qualquer mestre, qualquer ministro que seja um mínimo sério, vai pedir para que você tenha esse senso crítico, tá? Ensinar a Torá é algo de muita responsabilidade, é algo muito difícil. Então, me ajude, divida um pouco comigo essa responsabilidade e critique o que eu estou falando. Porção Vaikra, eu trouxe um pequeno resumo aí para você do que a porção significa hoje. O Valdo vai dar um cliquezinho no slide e vai aparecer aí o primeiro ponto, que é a porção se divide sobre leis sobre a liturgia dos sacrifícios, né? Valdo dando mais um cliquinho, vai aparecer aqui do lado direito o primeiro sacrifício que aparece, que é o sacrifício de Olá, né, que é traduzido como holocausto, mas a tradução literal dele é elevação, Olá. Outro clique vai aparecer embaixo aqui o sacrifício de Mincha, de cereais, normalmente. Depois outro clique, o sacrifício de Shelamim, sacrifício de paz, né? Pazes, já que está no plural, esse final im significa o plural, Shelamim. Então a porção de hoje vai destrinchando vários sacrifícios. Outro clique vai aparecer aqui embaixo também a liturgia do sacrifício, da oferta de Hatá, que significa oferta para o pecado. Nesse sacrifício, nessa liturgia de Hatá, é dividida, né, em 4 pontos. Eu coloquei aí no slide para vocês, né? O primeiro ponto é quando o sacerdote comete o Hatá, né, comete o pecado, né? Então existe um sacrifício específico para ele. Quando a Kahal, toda a congregação, comete esse pecado, também existe um sacrifício específico. Quando um príncipe, né, um dos líderes, um dos cabeças do povo, comete um pecado, existe uma liturgia específica. E quando alguém do povo comete um pecado, existe uma liturgia específica para isso. Esse ponto nos faz pensar, né, nos lembra que a quem mais é dado, mais é cobrado. Você pode ver que o que é exigido do sacerdote, né, do Kohen, é muito mais do que exigido para um comum do povo.
né? Então, é uma responsabilidade, né? Quanto mais você se tem, mais você deve dar de retorno no reino do Eterno, né? Então, você quer servir ao Eterno fielmente? Que bom. Você quer se dedicar ao máximo ao reino do Eterno? Isso, para mim, é louvável. Mas saiba que responsabilidades vão vir sobre você quanto mais for dado a você. Então, assuma, né, essa responsabilidade. Depois, a última oferta que é tratada nessa porção é a oferta de Asham, né, que é traduzido como oferta pela culpa. E essa oferta pela culpa é dividida também em 3 partes, que é a parte de sacrilégio, né, quando existe algum erro em relação às coisas sagradas, aquelas coisas que foram oferecidas ao Eterno. Depois, sobre a ignorância, quando você peca por ignorância, e depois a restituição de outras coisas, né, com acréscimo ali de 20%, conforme diz a porção. Vocês já leram em casa, e eu estou só dando um resumo aqui para vocês. Tanto o sacrifício de Hatá quanto de Asham, né, são bem próximos, né, são tudo pelo pecado ali. A diferença é uma diferença técnica no que diz respeito à questão de ignorância, né, sacrilégio, né, só uma coisa técnica mesmo, mas são bem próximos à questão do Asham e do Hatá, né. Esse é um breve resumo da nossa porção de hoje, né, que vai de Levítico, de primeiro capítulo ali de Levítico até o capítulo 6, ali alguns versos, tá bom? E agora vamos para o próximo slide, para a gente entrar no primeiro ponto, né? Como eu digo a vocês, eu sempre tento ser o mais conservador possível, né? Então eu tento, não sei se eu consigo, né? Espero no Eterno que eu consiga, mas eu sempre tento ver a Torá, entender a Torá da mesma forma que os profetas entendiam. Eu tento viver a Torá dessa mesma forma, né? Então eu tento ser o mais conservador possível, desde que eu recebi essa visão do Eterno, da Torá, de religar ao meu povo, de religar a minha fé à religião dos meus pais, a religião de Jacó, de Moisés. Eu me despi de tudo aquilo ali que eu aprendi e comecei a mergulhar e a buscar sem nenhum preconceito, né, sem nenhum um conceito preconcebido, e mergulhei ali tentando absorver exatamente o que o texto dizia e tentando enxergar como os profetas enxergavam essa mensagem. Então, às vezes pode chocar algumas pessoas, principalmente meus amigos gentios, não se escandalizem comigo, mas me deem uma oportunidade de apresentar para vocês uma nova corrente, para que vocês possam analisá-la, tá? Primeira pergunta que eu faço nesse slide, né, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, que eu acho que as perguntas movem o mundo. As perguntas que nos motivam a pensar, a continuar seguindo. Então, eu faço uma pergunta para vocês. A liturgia dos sacrifícios tem validade prevista? Primeira pergunta que eu faço a vocês. Normalmente, o gentil, né, quando ele ler o livro de Vaikra, quando ele gosta de estudar a Bíblia e vai ler esse livro de Vaikra, ele parece que a paixão ali meio que diminui um pouco, né, porque ele começa a ler, isso são coisas passadas, coisas que perderam um sentido, coisas que não servem mais nos nossos dias, e vai lendo aquilo ali, né, acha que aquilo ali é um banho de sangue, e não dá, na minha visão, o devido valor. Então, a primeira pergunta que eu faço no slide é essa aqui. A liturgia dos sacrifícios tem alguma validade prevista? Quando o Valdo der outro cliquezinho no slide, vai aparecer aqui embaixo. Não existe nenhum texto da Torá, nem profecia alguma dos filhos de Israel sobre validade definida das liturgias da Torá, né? Eu fiz questão de focar nem em nenhum texto e nem nas profecias dos filhos de Israel, né, delimitar essas profecias, porque a gente sabe que existe vários chamados profetas, né, e que às vezes esses chamados profetas dizem coisas que são contra aquilo que o Eterno prescreveu para nós, para os nossos pais. Então, é complicado, né? A gente, desde que a história foi sendo escrita, né, foi sendo desenhada, nós vimos que o Eterno prometeu que sempre haverá,
né? Sempre haverá remanescentes na casa de Israel. Então, isso quer dizer que, embora a casa de Israel esteja sendo transgressora, não esteja em conformidade 100% com a Torá, o Eterno promete que sempre haverá um grupo remanescente ali, e que sempre esse grupo levará a missão que foi dada a Moshe, que foi dada a Abraão, que foi dada aos patriarcas e aos profetas, né? Então, eu creio que toda a mensagem que o Eterno quer transmitir à humanidade vem de Israel para a humanidade, e nunca o contrário. Eu nunca vi o contrário, eu nunca vi uma mensagem chegar de Roma para Israel, chegar da Alemanha para Israel, chegar sei lá, do Brasil para Israel. Eu nunca vi isso acontecer, né? Eu sempre vejo de Israel para as nações. Por quê? Porque o Eterno definiu assim. O Eterno definiu, através de Abraão, abençoar a todas as famílias da terra, e não o contrário, não das famílias da terra abençoar a Abraão. Por que o Eterno fez isso? Não sei, né? Não sei com certeza. Eu tenho várias possibilidades aqui, mas com certeza eu não sei. Imagino que Abraão tenha tocado o coração do Eterno e tenha mostrado sua diferença e seu valor, e por amor a Abraão, né, o Eterno fez essa aliança, e que a aliança do Eterno não pode ser quebrada, né? O Eterno não quebra a sua aliança, o Eterno não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aí, nesse mesmo slide que eu coloquei para vocês aí, que é o slide 59, né, que eu fiz a pergunta se existe alguma validade, depois eu afirmo aqui embaixo que não existe nenhum texto específico, nem profecia específica que fale sobre essa validade da liturgia da Torá ou de nada da Torá, né, mas quando o Valdo der mais outro clique, vai aparecer aqui embaixo, no segundo pontozinho dessa mesma lâmina, que fala o seguinte: porém, existem mandamentos com validades, barra prazos, né, ou validades, ou prazos bem definidos na Torá, né? Então, assim, nem tudo da Torá ela é perpétua, né? É para sempre, né? Mas como nós podemos descobrir, né, diferenciar aquilo que tem validade daquilo que não tem validade? Olha, para mim, quando um mandamento tem alguma validade, o próprio texto da lei já define essa validade, né? Como vamos ver, né? O próprio texto da lei já diz: olha, esse mandamento vai valer até tal ponto, né? Porque fica tudo amarradinho, fica tudo certinho, não existe dúvidas, não existe problemas de interpretação. Aí eu convido você a ver alguns desses mandamentos que têm validades. Vamos ver comigo aqui no próximo slide, né? Eu coloquei aí para vocês exemplos de mandamentos com prazos definidos. Aí o Valdo vai dar mais um clique aí no slide, vai aparecer aqui do lado para você, ó, leia aqui comigo, ó, sacrifícios em lugares aleatórios. Sacrifícios em lugares aleatórios são um tipo de mandamento com validade específica, com prazo determinado. Vamos ver o que é que o texto da própria Torá diz, né? Não sou eu que defino a validade do mandamento, mas a própria Torá define essa validade. Valdo vai dar um clique, vai aparecer aqui embaixo, ó. Guarda-te que não ofereças os teus holocaustos em todo o lugar que vires, mas no lugar que o Eterno escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, e ali farás tudo o que te ordeno. Observe que o Eterno fala na linguagem do futuro, né? Por quê? Porque naquele momento, os filhos de Israel estavam oferecendo sacrifício em qualquer lugar do deserto, né? Onde eles paravam, eles ofereciam, né? A liturgia tinha que seguir, o Eterno autorizou isso. Olha, provisoriamente a gente vai fazer dessa forma, mas vai chegar o tempo em que não será mais preciso fazer dessa forma. Eu vou estabelecer um novo local, tá? E nesse novo local vocês vão oferecer os vossos sacrifícios, e só ali. No mesmo capítulo, né, de Devarim, esse texto que eu li para vocês aqui no slide é o texto de Devarim 12, 13 e 14. Uns versos antes, no Devarim 12, 8, né, no verso de Devarim 12, 8, anote aí para conferir depois. Né? Devarim 12, 8, o livro de Deuteronômio, né? Capítulo 12, versículo 8, o Eterno ainda faz o seguinte: olha, não façam como quando vocês entrarem lá, vocês não vão fazer como a gente faz aqui hoje. Não façam como estão fazendo aqui hoje. Ou seja, aquilo que estavam fazendo ali, naquele momento, era provisório, tinha uma data de validade. E qual era a data de validade? Até entrar na terra de Canaã, e quando entrasse na terra de Canaã, o Eterno escolhesse um local. Quando o Eterno escolhesse aquele local, aquele tipo de prática que estava acontecendo iria chegar ao fim. Você concorda comigo que está bem definido esse prazo?
né? Tá bem definido. Vai colocando aí seus comentários no YouTube, né, se você tem algo a acrescentar, e depois, no final de cada tópico, eu vou lendo aqui os comentários e a gente vai comentando. Ali, né, o pessoal da Minha Carralo, né, se tiver algum comentário, vai passar para Valdo, vai passar para Ed vai falar no microfone aqui, a gente vai ver o comentário, vai ver a contribuição e a gente vai estudando junto, tá bom? Esse é um tipo, gente, esse sacrifício em lugares aleatórios é um tipo de exemplo de mandamentos com prazos definidos. No próximo slide, né, o slide 61, a lâmina 61, né, nós vamos ver outro exemplo com prazo bem definido. O Valdo vai dar um cliquezinho e vai aparecer aqui celebração de Pêssar em lugares aleatórios e etc, né? Continuação de várias outras coisas. Né? Outro cliquezinho que o Valdo vai dar, vai aparecer aqui embaixo, ó. 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Eterno, teu Deus, no lugar que o Eterno escolher. Está meio que ligado ao verso anterior, né? Ou seja, esse lugar que o Eterno escolher, né, que o Eterno não define qual lugar é, né? Ele diz que quando chegar em Canaã, o Eterno vai definir um local, e nesse local é que vai haver a celebração da festa de Pêssar, né? Ele até fala a festa de Matzot, né, no versículo, na festa dos pães asmos, e nas festas das semanas, que é a festa de Shavuot, né, os gentios conhecem como Pentecostes, e na festa dos tabernáculos, que para nós é a festa de Sukkot, né, a tradução de cabanas, tabernáculos em hebraico é Sukkot, ou seja, essas 3 festas de peregrinação vão ser feitas exclusivamente no local que o Eterno escolher, né? Até o local que o Eterno escolher, o Eterno deixa assim, vago, ele diz que vai escolher um local. Assim que os filhos de Israel entram em Canaã, o Eterno escolhe lá na terra de Efraim, se eu não me engano, que é Shiló, né? Então o Eterno escolhe lá em Siló, e o tabernáculo fica ali. Depois vem David, né, e acontece aquela praga, né, e Davi oferece um sacrifício ao Eterno, né, uma exceção ali, oferece um sacrifício ao Eterno no Monte Moriá, e o Eterno aceita aquele sacrifício. Davi pede permissão ao Eterno para construir o templo dele ali, naquele local, e o Eterno autoriza essa permissão. Então o Eterno muda esse local, né, o Eterno muda. Você vê que não tem problema nenhum, que o Eterno diz assim, olha, o local que eu definirei vai ser local X, depois o Eterno muda. Não, ele diz aqui que vai escolher um local. Então o Eterno pode mudar esse lugar várias vezes, não é problema nenhum. Já era em Siló primeiro, depois ficou em Sião, exatamente onde Abraão, nosso pai, ofereceu o sacrifício de Isaac, nosso pai, né? Bem ali naquele monte, no Monte Moriá. Foi o local que o Eterno escolheu para juntar, né? Agregar toda a adoração, toda a liturgia. O centro da liturgia é o Monte Sião. E ali foi construído o templo e todos os mandamentos foram começando a ser aplicados ali. Então você vê também que é um mandamento com prazo bem definido, bem específico, né? No deserto, os filhos de Israel estavam celebrando a Pêssar no deserto, né? No Egito, celebraram Pêssar, a primeira Pêssar foi no Egito. Mas o Eterno já definiu, olha, quando vocês entrarem na terra de Canaã e eu escolher um local, vocês só vão poder celebrar Pêssar ali. Né? Tanto é que o Eterno define, vocês lembram? O Eterno diz o seguinte, olha, se um homem estiver viajando, estiver fora daquele local, estiver distante, ele não vai poder celebrar Pêssar, né? Se ele estiver impuro, ele não vai poder celebrar Pêssar. Então o Eterno estabeleceu, os homens queriam celebrar, né? Sentiam essa necessidade, a Torá no coração, né? E então o Eterno definiu, olha, tudo bem, já que vocês querem muito oferecer essa liturgia, que vocês querem fazer esse culto, esse serviço, então vou estabelecer a Pessar Sheni, né, que é a segunda festa da passagem, festa de Páscoa, como os gentios transliteraram. E um mês depois, exatamente um mês depois, acontece a festa de Páscoa para aquelas pessoas que estão viajando ou por alguma razão não puderam celebrar a festa na data oficial. Então você vê a importância desse mandamento. O Eterno ele define que só pode ser ali. Ah, mas no Egito foi no Egito, né? No deserto foi no deserto. Por que mudou? Porque o Eterno definiu a data exata da mudança, né? Então observe que quando o mandamento, mais uma vez lembrando a você, quando o mandamento tem um prazo de validade, o próprio texto determina, coisa que não acontece na liturgia dos sacrifícios. Aí você pode me perguntar, mas alguma coisa mudou com Yeshua, quando Yeshua chegou. Vamos estudar ao longo dessa porção, e eu vou tentar mostrar para você que eu não vejo mudança nenhuma nisso. Primeiro, porque o texto da Torá não afirma isso, nenhum profeta afirma isso,
O próprio Yeshua não afirmou isso. E alguns ensinos de alguns apóstolos podem dar a entender isso, mas, na verdade, isso contraria o que está na Torá e nos profetas. Então, esses ensinos desses apóstolos que dão a entender isso, na verdade, não dão a entender, né? Na minha visão, ou seja, para o meu entendimento, quem entende dessa forma está entendendo equivocado. Mais uma vez, esse é o meu pensamento. Cabe a você julgar, né? Talvez eu esteja errado, talvez eu esteja. Mas você deve julgar e analisar e estudar, orar para que o Eterno coloque a verdade no seu coração, tá bom? Vamos, antes de eu ir para o próximo tópico aqui, vamos ver se existe algum comentário de alguém, alguma dúvida, né? Aqui no YouTube não tem nenhuma dúvida. Valdo, aí tem alguma dúvida aí na congregação? Alguém quer fazer? Aí também não tem. Então vamos seguindo, vamos adiantando que o tempo é curto. Então, no próximo slide, slide 62, eu faço algumas perguntas para que a gente possa ir meditando. O Valdo vai colocar aí na tela, e eu faço a primeira pergunta. Olha, nos dias dos profetas, todo servo do Eterno precisava oferecer sacrifício para ter os seus pecados perdoados? Aí eu falo todos os servos do Eterno, isso inclui os gentios, mas para você não ter dúvida, eu continuo a pergunta, né? Os gentios precisavam do ritual dos sacrifícios para terem os seus pecados perdoados? Os gentios precisavam desse ritual do sacrifício? Eu faço essa pergunta para vocês meditarem, para vocês refletirem. A maioria da teologia dos gentios acreditavam que nos dias dos profetas, como o centro da adoração era Israel, né, como só podia se oferecer sacrifício ao Eterno ali no local que o Eterno escolheu, que sabemos que o último local, né, que permanece até hoje é Sião, é o Monte Moriá. Então, os gentios ficariam sem acesso a isso. Né? Para ter acesso, teriam que ir lá. Então, os gentios, né, segundo essa teologia que eu discordo totalmente, morreriam nos seus pecados, né, não teriam salvação, estariam afastados do Eterno. Né? Só o povo de Israel teria salvação, segundo essa teologia que eu discordo totalmente. Os profetas não diz isso, Moisés não fala isso. Né? Mas existe essa corrente de pensamento. Existe essa corrente. Aí acreditam que o quê? Acreditam que depois que Yeshua veio, depois que Yeshua ofereceu o seu sacrifício salvífico, o véu do templo se rasgou, eles falam, né? Então as portas se abriram para todas as nações, e não é mais só Israel, não é mais o centro da adoração, né? Dizem que agora Israel não é mais o centro, agora o centro da adoração somos nós mesmos, em todos os lugares. Usam um versículo que Yeshua falou ali, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, né? Então usam aquele versículo para dizer que agora não, agora as porteiras estão abertas. Eu sinto muito informar a vocês que tudo permanece da mesma forma, né? E as porteiras nunca estiveram fechadas, né? Sempre estiveram abertas. Né? O sacrifício que Yeshua fez ali abriu outra porteira, abriu outra coisa, outro sentido que a gente vai estudar aqui, não esse sentido do gentio poder servir fielmente ao Eterno. Nós vemos nos profetas que existiam gentios que eram servos fiéis do Eterno, eram brilhantes, tinham um grau muito alto de intimidade com o Eterno, e o profeta Bilam é um exemplo disso. Né? Falava com o Eterno face a face ali, assim como Moshe, né? Teve seus erros, teve, né? Assim como vários dos nossos também tiveram seus erros, né? E o rei Shaul, né? O rei Shaul também era servo do Eterno, teve seu erro, caiu. Isso acontece, o cair é do homem. Mas os gentios, eles sempre tiveram esse acesso ao Eterno, não precisava estar em Israel. Se quisesse oferecer sacrifício, teria que ir para lá. Mas os sacrifícios não são fundamentais, né? Principalmente para os gentios, né? Não são fundamentais. Então, o Valdo vai dar mais um clique aí no slide, né? E vai aparecer a minha resposta para essa pergunta que eu fiz, né? A resposta é não. Né? Nos dias dos profetas, nem todo servo do Eterno precisava oferecer sacrifício. Não. Nem os próprios judeus precisavam oferecer sacrifício para ter acesso à redenção, para não morrerem nos seus pecados, não morrerem condenados, culpados, né? Não, por quê? Porque quando teve a primeira diáspora, eu coloquei um exemplo ali para vocês. Na primeira diáspora, né, que foi quando a tribo de Judá, quando Jerusalém foi levada cativo para a Babilônia, passaram-se 70 anos sem oferecer sacrifícios. E essa geração de 70 anos, que não podia oferecer sacrifício, elas morreram nos seus pecados? É óbvio que não.
Nessa geração estavam grandes homens, o profeta Daniel, o profeta Yehezkel, né? O profeta e vários outros profetas, né? Vários outros. Estou falando aqui os maiores, os mais conhecidos, que têm os livros, que escreveram mais na nossa biblioteca, na nossa bibliografia sagrada aí. Então, esses homens são homens grandiosos e não estavam oferecendo sacrifício. Estavam pecando? Claro. Todo dia nós pecamos, né, praticamente. E como é que funcionava o arrependimento, né, para perdão de pecados desses homens? É muito simples, gente. É muito simples. Para você ter o seu pecado perdoado, só precisa-se de uma coisa, né? Você se arrepender, o verdadeiro arrependimento e a humilhação ao Eterno. Você se humilha ao Eterno, você reconhece que você é pecador, você reconhece que você precisa da misericórdia do Eterno. Isso é fundamental para você ter seu pecado perdoado. Isso e só isso. E só isso. Ah, mas o Eterno estabeleceu uma liturgia de sacrifício. Estabeleceu. Então, se você se arrepende verdadeiramente no seu coração, se você se humilha ao Eterno e você não quer fazer a liturgia, né, aí você não é que você não vai ser perdoado pelo pecado que você se arrependeu. Eu acredito que você é perdoado pelo pecado que você se arrependeu, mas você está cometendo outro pecado, que é o pecado de desobediência, é outra coisa, né? É outra coisa. Se você pode fazer, se você deve fazer, pode fazer e não faz, aí você incorre em outro pecado, que é o pecado de desobediência. Então, talvez você seja condenado por outro pecado, e não por aquele pecado que você se arrependeu. Vocês conseguem entender a minha visão? Estou falando para vocês, né? Como é que eu posso fundamentar isso que eu estou dizendo para vocês? É muito simples. Quando o templo foi tirado, eu estou falando antes de Yeshua, tá? Para ficar mais claro para você. Estou falando antes de Yeshua, para você não ter nem dúvida, porque Yeshua já veio, porque Yeshua não veio. Então, antes de Yeshua, lá nos dias do profeta Daniel, né, o povo, os filhos de Israel, estavam sem oferecer sacrifício e eram perdoados pelo Eterno. Como é que eles conseguiam fazer isso? Simples, como conseguimos fazer hoje, da mesma forma que conseguimos fazer hoje. Nada mudou. Um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira humilhação perante o Eterno, verdadeiro sinal do que precisamos do Eterno, mudar a nossa atitude e esperar o perdão do Eterno, e o Eterno, que é misericordioso e analisa o nosso coração, vai poder nos perdoar. Tá bom? Principalmente agora que não podemos oferecer sacrifício. Por que não podemos oferecer sacrifício? Porque Yeshua já veio? Não. Não. A vinda de Yeshua não tem nada a ver com a interrupção dos sacrifícios. O que tem a ver com a interrupção da liturgia de sacrifícios é o local do templo que não temos hoje, sob o nosso controle, sob o controle de Israel. Né? No local do templo está construída um edifício, né, de outra religião. Então, para aquilo ali ser conquistado novamente, para aquilo ali ter o nosso controle, para que possamos construir o nosso templo, é um processo que pode até levar à Terceira Guerra Mundial. Né? Não sei como é que vai acontecer isso, não sei se vai ter acordo de paz, não sei se vão ceder aquele espaço para a gente, que era nosso, né? Mas isso aí não pertence a mim, não pertence a nós, pertence ao Eterno. Então, gente, nesse mesmo slide aí, no slide 62, o Valdo vai dar um clique, vai aparecer aqui embaixo, aqui, ó, existe alguma profecia de que o grande Mashiach, né? Por que o grande Mashiach? Porque existem vários Mashiach, né? Existem vários ungidos ali, mas o grande Mashiach é aquele Mashiach específico, aquele salvador da humanidade, o que virá para trazer a redenção, para garantir a vida eterna, para garantir o Olam Rabá. Existe alguma profecia de que esse grande Mashiach mudaria algo da Santa Torá, da Santa Lei? Né? Existe alguma profecia nesse sentido? Né? Alguma profecia ou algo na Torá da autonomia? Observe. Alguma profecia ou algo na Torá dá alguma autonomia a alguém para mudar algo da legislação que foi dada pelo próprio Eterno? Existe isso? Eu desconheço. Se você conhece, digita aqui no YouTube, né, que eu quero conhecer. Vou ficar feliz em conhecer, vou ficar feliz em me adaptar à verdade. Eu não quero impor uma verdade, eu quero me adaptar à verdade que existe e que não fui eu que criei. Então, se você conhece isso, se você conhece algum texto ou alguma profecia que determine, não, essa pessoa aqui tem autoridade de mudar a lei, né? Ou tem autoridade ela vai mudar, ela vai estabelecer algo novo. Eu desconheço. O próprio Yeshua, quando veio, nunca ensinou nada diferente disso. Ele nunca falou, olha, gente, isso aqui, hoje a gente faz dessa forma, mas depois do meu sacrifício, vocês vão fazer de tal forma. Yeshua falou isso? Não. Não, Yeshua nunca falou isso, tá?
Nunca falou isso. Aí você pode dizer, não, mas Yeshua não falou para não escandalizar, mas depois ele ensinou para que fosse falado. Aí é uma conjectura que, infelizmente, eu não posso aceitar, né? Eu não posso aceitar porque não existe provas sobre isso. Então a gente tem que viver com as coisas que nós podemos provar, né? Assim que Israel vive desde os tempos antigos e assim que o Eterno testificou, né? O Eterno testificou. Quando o Eterno mandou Moshe para falar com os egípcios, para convencer tanto a Faraó quanto aos filhos de Israel de que o Eterno estava com ele, o Eterno deu provas, deu sinais, porque quando se vai falar em nome do Eterno, é preciso ter sinais, é preciso ter provas de que você não é um charlatão, né? Hoje em dia existem mais charlatões do que nunca, então precisamos de provas, precisamos testar a nossa fé a cada dia, e o Eterno mesmo diz isso, fazei prova de mim, né? Fazei prova de mim. Então isso, não se escandalize com isso, tá certo? No próximo slide, gente, o Waldo vai colocar para vocês aí o slide 63. Slide 63, eu faço outra pergunta aqui, ó. Os discípulos de Yeshua, que eram chamados de Netzarim, né? Quando eu falo isso, eram chamados de Nazarenos, você pode acompanhar isso aí em Atos 24:5, né? Principalmente pelos filhos de Israel, eles eram considerados uma seita do judaísmo. O que é uma seita do judaísmo? É um grupo que faz parte do judaísmo. Eles não eram considerados uma nova religião, tá? Eles eram um grupo judaico chamados de nazarenos. Então, existia um grupo judaico. Alguém disse que os fariseus é outra religião, gente? Não existe isso, né? Todo mundo sabe, todo mundo reconhece que os fariseus são judeus, né? De uma linhagem específica, a linhagem um grupo dos fariseus, né? A escola farisaica. Existe a escola dos saduceus, existe a escola dos essênios, existe a escola... Qual é a escola de Pedro, gente? Dos zelotes, né? Zelotes, são as 4 mais famosas que citam na Bíblia, e existe a escola dos nazarenos. Nazarenos, 5 escolas, né? Mais famosas aí. A escola dos nazarenos, grupo judaico, são os discípulos de Yeshua. Assim eles eram conhecidos pela casa de Israel. Eles foram chamados, esse grupo também foi chamado de cristão pelos gregos. Sim, os gregos chamaram eles de cristão. Os gregos podem chamar do que quiser, né? Mas o que importa é o que eles são. O que é que eles são? Eles são um grupo judaico, né? uma vertente de pensamento judaica, a casa de Israel ali, né? Não são outra religião. Eles são os discípulos de Yeshua. Então, aqui no slide eu coloco para vocês, pergunto se esses homens, esse povo da comunidade judaica, judeus, né? Que eram discípulos de Yeshua, se eles ofereciam todos os sacrifícios, mesmo depois deles mesmos, né, anunciarem que seu mestre havia ressuscitado, que seu mestre havia oferecido um sacrifício salvífico, que o sacrifício dele foi muito importante, foi fundamental para a vida eterna, e que ele ressuscitou, e que ele está à destra do Eterno. Mesmo depois de toda essa pregação que eles faziam, eles ofereciam sacrifício? Essa pergunta que eu faço para vocês, e eu mesmo respondo aí no slide. Eu digo sim, eles ofereciam todos os tipos de sacrifícios previstos na Torá. Sacrifício de Hashem, né? Sacrifício pela culpa, sacrifício para perdão de pecado, todos os tipos de sacrifícios. Como é que você sabe disso, Nel? Existem referências. Olha, Atos, capítulo 21, versículo 24 é um deles. Atos, capítulo 20, versículo 16 é outro deles. E vários outros. Entenda que todas as festas do Eterno incluem sacrifícios para perdão de pecado, sacrifícios pela culpa, inclui todos os tipos de sacrifício, né? A festa de Pêssar é uma delas, a festa das semanas, Shavuot, Pentecostes, né? Assim como os gentios falam, é outra, a festa de Sukkot, Yom Kippur, etc, etc. Então, qualquer judeu que for celebrar essa festa com um templo de pé, for celebrar a festa de fato, né, tem que ir para Jerusalém, tem que ir para o templo e tem que fazer toda a liturgia que está descrita na Torá. Não existe liturgia pela metade. Nenhum sacerdote vai aceitar uma liturgia pela metade. Você aceitaria? Eu que sou falho, né, que nasci num lar gentil, não aceitaria? Imagina um sacerdote que é judeu de judeus, né, nasceu no berço judaico, aprendeu toda a Torá desde criança, vai aceitar um negócio pela metade? Isso não existe, né? A história contraria isso. Então, esses discípulos de Yeshua ofereciam, sim, todo tipo de sacrifício, conforme está descrito aí nos textos dos próprios apóstolos. Aí você pode pensar, como isso é possível se eles mesmos falaram que não é mais para oferecer? Será que eles falaram isso? Será que eles falaram realmente isso? Ou você está entendendo errado? Né? Já pensou nessa possibilidade? Você está entendendo errado? Né?
Porque se você estiver entendendo corretamente, existe uma grande contradição aqui. Aí você pode conjecturar. Ah, mas eles faziam isso para não escandalizar. Existe escrito que eles faziam isso para não escandalizar? Também não. Também não existe escrito. Né? Além de a Torá não definir a validade disso, além de eles não falarem que eles estão fazendo aquilo ali para não escandalizar, né? Eles faziam 100% o que está escrito na Torá. Aí você pode me perguntar, ah, mas existem versos que eles falam que não precisam mais. Vamos estudar esses versos e vamos ver quais as possibilidades interpretativas para você casar a possibilidade que mais se encaixa, né, com a lógica, com a verdade. Né? Aí nesse mesmo slide que Valdo está, o slide 63, né, eu continuo fazendo perguntas, mas antes de eu fazer pergunta, eu vou ver aqui se alguém escreveu alguma coisa aqui. Escreveu sim, o Kleber Vilas Boas, ele escreveu assim: então, se o terceiro templo for erguido, é certo voltar a fazer sacrifício? Sim, Kleber, sim. Sem dúvida, a Torá define que sim, até vir outra legislação, até o Eterno se manifestar e criar outra legislação, que o Eterno pode fazer isso, né? O Eterno pode fazer, né? Se ele entender que a essência humana mudou de tal forma que é necessário outra legislação, o Eterno pode fazer outra legislação. Olha, gente, a partir de hoje eu vou lhe dar vou fazer uma nova aliança com vocês, e a minha nova aliança vai ser essa aqui, e ele vai se manifestar, né? Vai se manifestar conforme se manifestou lá no passado, né? Todos os filhos de Israel vão saber, vão se manifestar aos filhos de Israel e também as nações, lógico, mas com foco principal nos filhos de Israel, e vai provar, vai fundamentar o porquê dessa mudança, né? E todos vão entender e todos vão aceitar, principalmente os remanescentes de Israel, né? Então, o sacrifício é para acontecer sim. Ah, mas eu me escandalizo com isso, né? Se você se escandaliza com isso é porque você está com uma doutrina na cabeça que talvez não seja judaica, né? Você está com uma doutrina na cabeça que veio de fora de Israel. Pense nisso, pense nisso. Pense como os profetas pensavam. Pense como Yeshua pensava, né? Será que Yeshua discordaria dos profetas? Será que algum profeta trouxe essa teologia de que haveria um tempo em que vai deixar de haver sacrifícios? Os profetas profetizam, né? Não só Yehezkel, né? Que o texto de Yehezkel a gente está debatendo, pode ser metafórico, pode ser literal, pode, né? Mas vários outros profetas falam sobre isso. O profeta Shayahu e vários outros, né, falam sobre um templo futuro, né? E não é o segundo, um templo futuro. E eles falam sobre a questão desse templo voltar a existir em plenitude, né? E não existe nada na Torá que diga que algo vai ser mudado na liturgia do sacrifício. Ah, se for mudado, vai ser mudado só depois de uma nova legislação. Então, respondendo mais uma vez a Kleber, eu acredito que sim, o templo for erguido e eu tiver condições de ir para Jerusalém, eu quero levar todos os sacrifícios que eu puder pagar, eu quero fazer esse voto, quero fazer essas alianças e serei muito grato em poder fazer isso. Tá? Ah, mas eu sou discípulo de Yeshua. Por ser discípulo de Yeshua, eu tenho que fazer a Torá, cumprir a Torá de forma mais fiel possível, né? Vamos aqui voltar ao nosso slide. Slide. Pode falar, Valdo. Edivaldo, vou fazer uma pergunta. Você disse no início que realmente os filhos de Israel foram para Babilônia e lá não podiam oferecer sacrifício, né? E não morreram por causa disso. Estão aí há 2000 anos sem fazer sacrifício e também não morrem por causa disso, né? Mas como você entende aquele versículo Levítico 17:11, né? Levítico 17:11 que diz: porque a vida da carne está no sangue, pelo que vos tenham dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas. Porquanto é o sangue que faz expiação pela vida. No caso, eu vou logo adiantar meu pensamento, eu creio que eles ali não faziam sacrifício porque a circunstância não permitia, né? E aí o Eterno, pela misericórdia dele, não os deixava morrer por isso. A mesma coisa esses 2000 anos que os judeus estão aí sem templo, não creem em Yeshua e não pode fazer sacrifício, ou seja, não tem sangue. O judeu hoje que não crê em Yeshua, ele não tem sangue para expiação. No entanto, o mandamento é bem claro, que o sangue fará expiação pela vida. Então, eu acredito que a misericórdia do Eterno, que pela circunstância de não se poder fazer, ele poupa as pessoas. Mas qual é a sua visão em relação a isso? Já que você acha que a única coisa que perdoa o pecado é o arrependimento, né, que você citou.
Mas aqui fica mais ou menos claro, na minha visão, que são duas coisas: o arrependimento e o sangue. Um está dependente do outro. Eu não sei se você me entendeu. Não, eu entendi, Ed. E realmente o verso, ele literal, ele é isso que você falou, né? Ele dá a entender que o arrependimento também, mais a liturgia, né, é que vai perdoar o pecado. Se tiver só arrependimento, por esse verso literal, é isso que você falou mesmo. É como se o pecado não fosse perdoado, né? É isso que esse verso dá a entender, se for entendido na sua literalidade. E existe essa corrente de pensamento, gente, né? A corrente de pensamento que Ed trouxe é uma corrente de pensamento que existe, né? E Ed explicou essa corrente muito bem explicada. Ela diz o seguinte, ó, hoje em dia a gente só considera um porque não pode fazer o outro, né? Mas se puder fazer o outro, só os dois podem perdoar pecados de fato. Isso é uma corrente de pensamento, mas eu não acho que eu não sigo a ela, né? Não por achar que ela não tem coerência, porque existe fundamento para ela, como o Ed mesmo citou, existe o verso aí fundamentando. Mas eu não acho que esse verso é para ser interpretado com tanta literalidade assim, né? Por quê? O que é que eu acho, Ed? O que é que eu acho? Mesmo com o tempo funcionando de pé, se eu estiver aqui no Brasil, né, eu estiver viajando, como eu moro aqui, vamos imaginar que existe o templo lá, o templo está funcionando, e eu estou aqui, eu vou ter meus pecados aqui. Como é que eu vou fazer para ser perdoado? Eu tenho que viajar para lá? Né? Aí essa própria corrente de pensamento explica, né? Não, mas o seu caso tudo bem, porque você não pode oferecer o sacrifício, então você vai estar perdoado por causa disso, né? É possível, mas eu prefiro acreditar que se eu estivesse lá e não fizesse o sacrifício, eu incorreria em outro erro, que era o erro de desobediência, mas não que meu pecado não seria perdoado, né? Eu prefiro acreditar dessa forma, eu acho mais coerência dessa forma, embora eu concorde com o Ed que existe um texto que dá fundamento a isso, e se esse texto for entendido literalmente, você tem que andar com as duas coisas juntas. Mas eu não acho que esse texto é tão literal assim. Eu acho que esse texto ele fala que perdoa pecado, de fato, fala, né? Isso é indiscutível, mas ele fala no sentido do seguinte, que você tem que fazer aquela liturgia, porque aquela liturgia ali é didática, ela vai te ensinar algo, e você precisa daquela liturgia também para fazer o pacto completo. E se você não faz aquela liturgia e você se arrependeu verdadeiramente, eu entendo que você é perdoado daquele pecado que você se arrependeu, mas você incorre em outro pecado, que é o pecado de desobediência. Mas, Ed, eu concordo com você que essa teoria, né, que você apresentou, ela é muito válida, muito coerente. Eu só prefiro a outra, né, por questão pessoal mesmo, nem porque eu acho que não tem fundamento, mas eu prefiro a outra. Eu acredito que os sacrifícios são meramente litúrgicos mesmo, até porque o próprio Yeshua ele fazia, né? Yeshua não tinha pecado nenhum, mas ele fazia toda a liturgia, que é a próxima pergunta que eu vou... Ô, Nel, rapidinho, pode falar aí. Rapidinho, tá me ouvindo? Então, ouvindo bem. Eu sei que às vezes quando é algo difícil de se entender, muitas pessoas se escandalizam quando vê algo diferente, mas é como você deixou bem claro no começo. Você está deixando bem claro que isso é um pensamento seu e que você não, ninguém é obrigado a concordar 100%. Lógico, você pode estar 100% certo e pode não estar, né? Eu, particularmente, acredito que, como eu falei, citei esse verso aqui, que é pela misericórdia do Eterno que o judeu não morre, o judeu que está sem sangue, como o que não crê em Yeshua e que não pode fazer sacrifício, por causa das circunstâncias, né? Como não tem a condição de fazer, não faz e o Eterno considera como se tivesse feito. Vai valer aí, de fato, o arrependimento. Então, para os irmãos ficarem mais ou menos tranquilos, Nel não está defendendo algo como sendo batendo martelo. É a visão que ele defende. Cada qual tem a liberdade, e eu acho que no judaísmo isso é muito forte, e eu acho bom, cada um tem a liberdade de defender sua tese naquilo que não é tão central, né? Então, não fiquem chocados com a posição diferente do Nel nesse sentido. Pode continuar, Nel. Verdade, Ed. Mais uma vez eu lembro a vocês aqui que o que eu estou trazendo para vocês é o que eu acho coerente, né? Eu não defendo isso como a única verdade, né? Aquilo que eu acho mais coerente, mas mesmo assim eu ainda falo para vocês, né? Eu mesmo que defendo essa visão, eu tenho 100% de certeza nela? Não tenho, né? Não tenho, vamos dizer ali que eu tenha, sei lá, 80% de certeza nela, mas a que Ed defende também, que é essa questão de os dois andarem juntos ali, eu disse, essa pode estar certa também, existe ali uma chance dessa estar certa. Embora, aí, mais uma vez eu falo para você, né, por que eu tenho 80% de certeza na que eu defendo? Porque eu vejo, Ed, que
várias pessoas que não têm ali consciência do pecado, porque para existir o pecado, né, conforme diz a nossa Torá, você precisa de, no mínimo, duas coisas, né? Primeiro, você precisa de consciência de que aquilo ali é pecado, né? Você precisa entender que aquilo é pecado, né? É a primeira coisa. Para você ser considerado culpado, né? Você ser considerado em dívida com o Eterno. E a segunda coisa é você ter a liberdade de fazer ou não aquilo ali e decidir fazer. Então, se você tem a consciência de que aquilo ali é errado e você escolhe fazer aquilo ali, você tem a liberdade de não fazer, você tem a opção de não fazer, você escolhe, você junta essas duas coisas, você comete o pecado que precisa de redenção, né? Precisa de redenção. Existe pecados, existe sacrifício de pecados ocultos, existe pela ignorância, existe. Mas esses sacrifícios, para mim, são mera liturgia, né? Uma criança que acabou de nascer, qual o pecado que ela tem? Né? Mas existem sacrifícios para o pecado, para perdão do pecado dela, né? Existe, né? A criança que não tem consciência ainda de todas as coisas, ela vai e oferece sacrifícios ali, o sacrifício que o pai faz cobre toda a família, inclusive ela, né? Essa criança que acabou de nascer, né, ela não tem pecado nenhum, mas ela já está sujeita à morte, ela é mortal, né? Então observe como funcionam as coisas. Yeshua, né, que as escrituras dizem que não tinha nenhum tipo de pecado, ofereceu. Então, para que Yeshua iria oferecer? A Torá é bem clara, você oferece porque você é pecador e seu pecado vai ser perdoado. Mas Yeshua não tinha pecado, por que ele precisou oferecer? Porque precisava cumprir a liturgia. Então, por isso que eu desassocio, sabe, Ed? Eu desassocio, porque Yeshua... Sim, pode falar, Ed. Estou entendendo, pode prosseguir. Então, assim, por isso que eu acho que existe mais... Por isso que eu tenho 80% de chance. Mas eu reconheço também que esses 20% de chance pode dar certo, né? Pode realmente, os dois, a liturgia também, ter um percentual ali no perdão de pecados. Mas julguem, né? Critiquem o que eu estou falando e analisem e estudem sempre. Nesse mesmo slide aí, 63, né? Que já são meio-dia, eu vou correr aqui. Eu faço uma pergunta aqui embaixo, o Valdo vai clicar e vai aparecer aqui no slide. Ó, qual é a função do Machia e qual a função do sacrifício da Torá? Um substitui o outro, porque os gentios acreditam que sim. Né? Os gentios acreditam que o sacrifício da Torá era feito até vir o Machia. Gente, se a gente for analisar as profecias, a gente vê que são coisas totalmente diferentes, coisas totalmente distintas. O que o sacrifício da Torá faz, o sacrifício do Machia não pode fazer, né? E o que o sacrifício do Machia faz, o sacrifício da Torá não pode fazer, são coisas distintas, coisas diferentes, tão diferentes que o próprio Machia oferecia sacrifício. A gente pode dizer, não, ele não oferecia. Claro que oferecia. Ele não celebrava a peça, né? Ele não cumpria a Torá, conforme ele mesmo diz. Os próprios inimigos dele não atestavam que ele cumpriu a Torá. Os próprios inimigos dele não tinham com que o acusar. Não tinham. Por quê? Porque ele era perfeito, um judeu pleno, perfeito. Fazia tudo o que deveria ser feito. E mandava que fizesse tudo o que deveria ser feito, né? Então, qual é a função do Machia, gente? Esqueçam os escritos dos apóstolos, escrevam os apóstolos, vamos focar nas profecias dos profetas. Vamos focar no que os profetas disseram que o Machia ia fazer. Né? Primeiro ponto, vamos focar nisso. Qual a função do Machia? Trazer a ressurreição dos mortos. Isso é um entendimento pacífico em todo o judaísmo, né? Embora os judeus tenham diversas correntes de pensamento e eles mais discordam do que concordam, né? Dificilmente a gente vê um assunto que todos os judeus entendam da mesma forma. Então, eu acredito que 99,9% do judaísmo crê que a função de Mashiach é trazer ressurreição dos mortos, é garantir a vida eterna, é trazer o Olam Rabá, né, o mundo vindouro, implantar, trazer de volta o Éden que se foi perdido, né? Então, a função do Mashiach é essa. O que é que isso tem a ver com a Torá, gente? O que é que isso tem a ver com a Torá? A Torá, ela garante a você uma vida ela religa você a Deus nesse mundo, nessa era que estamos vivendo. É uma coisa que tem nada a ver. O sacrifício do Mashiach é para a era futura, como o Ed fala nos estudos dele, como o Ed conversa com a gente e conversando ele explica essa visão que eu concordo plenamente. Então, o Mashiach, o pacto do Mashiach, a função do Mashiach é para a vida eterna, para garantir a vida eterna. Não tem nada a ver com a nossa vida presente. Tanto é que depois de Yeshua, a nossa vida presente continua da mesma forma que a vida dos profetas. Qual a diferença? Aí você pode dizer, não, existe muita diferença. Então, qual? Cite aí para mim no YouTube, aí, digite aí para mim. Qual a diferença que você vê? Porque eu não vejo nenhuma, gente.
As mesmas dificuldades que temos hoje, é a mesma dificuldade que os profetas tinham antigamente, antes de Yeshua, né? Os mesmos problemas que temos hoje são os mesmos problemas que tínhamos antes de Yeshua vir, né? Aí você pode dizer, não, mas ele veio, alguma coisa mudou. Como o Ed fala, como as escrituras falam, como eu defendo, né? O que Yeshua fez foi garantir o direito de lá na frente, né, isso ser estabelecido. Nós temos em nossas mãos um cheque, né, um cheque para, no momento certo, a gente ir e apresentar esse cheque e ter direito a receber, né, o que Yeshua conquistou para nós. Lá na frente, agora não. Agora continuamos morrendo, agora continuamos sem acesso à vida eterna, agora a morte continua triunfando sobre nós, agora não temos acesso à árvore da vida, tá certo? Tudo isso. Mas vai chegar o tempo, como diz as profecias, como diz os próprios apóstolos. Saulo de Tarso, ele fala, haverá o tempo, lá em 1 Coríntios 15, haverá o tempo em que diremos para a morte, onde está a morte? O teu aguilhão, onde está a tua força, onde está o teu poder? A morte não vai ter mais poder sobre nós, por causa do sacrifício de Yeshua. Mas, por enquanto, a morte continua tendo. Por quê? Porque ainda não chegou o tempo. Então, o sacrifício de Yeshua é totalmente diferente do sacrifício da Torá, né? Eu faço outra pergunta aqui no slide, aqui, o Valdo vai botar aí, vai clicar. Algo mudou em Israel, não só em Israel, mas no mundo todo. Algo mudou após o grande sacrifício de Yeshua? A resposta é o quê? Não. Não. Qual a mudança que tem? Qual a mudança que teve? Nenhuma mudança. O Yeshua conquistou o direito para o futuro. Um dia vai mudar. Um dia você vai ver que o sacrifício do Mashiach foi fundamental para que essa nova era, para que esse novo tempo se estabelecesse. Quando eu falo nova era, gente, não estou falando da nova era que estabelecida pelo sistema mundano, não. Eu estou falando da nova era estabelecida pelo próprio Eterno, o novo mundo, a Jerusalém que desce do céu, o sistema implementado pelo Eterno. Quando Mashiach reinar, é essa era que eu estou falando. Quando esse momento chegar, você vai ver que o sacrifício do Eterno o sacrifício do Mashiach foi importante, né? E para os meus amigos que não entendem por que Mashiach precisa oferecer sacrifício, gente, o Eterno, ele não toma as coisas, não conquista as coisas sem um embasamento, sem uma fundamentação. O Eterno é justo. Para o Eterno conseguir algum direito, para o Eterno resgatar aquilo ali que foi perdido, o Eterno precisa de uma fundamentação, precisa de todo um porquê, né? O homem perdeu esse direito no Éden, quando pecou, e ele precisava que algo desse embasamento para que isso pudesse ser reconquistado. E qual é esse embasamento? Um justo, alguém que não merecia morrer, alguém que não estava sob o jugo da morte, nem estava sob o jugo do pecado, fosse sacrificado. Ou seja, isso é injusto, não pode? Para você estar sob o jugo da morte e do pecado, primeiro você tem que nascer mortal, né? Como todos nós nascemos hoje em dia. Segundo, se você não nascer mortal, como Adão não nasceu, mas Adão pecou e se sujeitou à morte através do pecado. E Yeshua não estava nem numa coisa, nem noutra. Mesmo assim, foi sacrificado. Qual era o justo a se fazer? Primeiro, devolver aquilo que era de direito dele, ou seja, a vida dele que ele não deveria ter perdido. Segundo, o acréscimo. Lembra que o Eterno, nessa porção mesmo, fala isso. Quando você tira alguma coisa injustamente, você deve devolver essa coisa mais 20%, né? Você deve devolver essa coisa mais os juros. Algumas coisas não é nem 20%, algumas coisas são 500%, são 5 vezes mais. Algumas coisas 300%, 3 vezes mais. O que Yeshua recebeu pela injusta morte que ele teve, né, já que ele não estava sujeito ao pecado, porque ele não tinha pecado, nem estava sujeito à mortalidade, porque ele não tinha nascido mortal, ele não tinha vindo de mortais. Por isso o nascimento sobrenatural de Yeshua, né? Porque se Yeshua nascesse como eu e você nasceu, Yeshua seria mortal naturalmente, porque um mortal junto com um mortal vai gerar um mortal. Não tem como um mortal junto com um mortal gerar um imortal. Então Yeshua precisava vir imortal, não imortal um extraterrestre, não imortal um anjo, não. Ele precisava vir um homem, 100% homem, assim como Adão. Tá? Adão era 100% homem e Adão, né, ele era imortal. Então é isso que você precisa entender para conseguir entender o sacrifício de Yeshua e o objetivo do sacrifício de Yeshua. Valdo vai dar mais um clique aqui no slide, vai aparecer o último tópicozinho desse slide, que é o quê? O objetivo do sacrifício de Yeshua é a vida eterna. Yeshua fala sobre isso o tempo todo. Eu vim para trazer a vida eterna. Yeshua não fala, eu vim para mudar o sistema de sacrifícios. Yeshua não fala, eu vim para estabelecer uma nova Torá. Não. Yeshua fala, eu vim para garantir o direito da vida eterna. Aí você pode dizer, Yeshua disse que veio trazer a vida eterna. A vida eterna já veio, gente? Já estamos na vida eterna?
Não estamos. Por quê? Porque esse direito ainda vai vir, ainda vai ser, já foi conquistado, mas vai ser dado a gente no futuro, quando o Eterno determinar, quando o Eterno dizer, chegou o tempo. Então, aqueles que têm esse cheque na mão, aqueles que estão debaixo, que forem julgados por Yeshua como justos, conseguirão conquistar esse direito. Deixa eu ver aqui no YouTube aqui se alguém fez algum comentário, né? Não, só, por enquanto, só o último foi o do Kleber mesmo, terceiro tempo. Então, gente, a gente tem que ter isso em mente. Temos que ter essa postura. Temos que entender o sacrifício de Yeshua. Temos que entender o sentido desse sacrifício. E o último slide que eu coloco para vocês, né? Eu vou tentar explicar aqui alguns textos dos escritos dos apóstolos que aparentemente podem dar uma ideia contrária ao que eu estou falando para vocês aqui, né? Vocês já viram que existe a Torá defendendo tudo que eu estou dizendo para vocês, existem os profetas, existe o próprio Yeshua, mas existem alguns versos que podem ser entendidos num contexto diferente, né? Vamos ler aqui Hebreus 10, 1 a 18, que para mim é a porção dos apóstolos que eu acho que tem a ver com o livro de Vaikra, com a porção de hoje. A gente deveria juntar todas essas porções e estudá-las juntas para poder entendê-las em plenitude. E detalhe, gente, como eu sempre defendo para vocês, o entendimento dos apóstolos tem que vir da Torá. A Torá que explica os apóstolos, não o contrário. Você não pode entender os apóstolos e chegar a uma conclusão, Pedro falou isso, Saulo falou isso. Baseado no que Saulo falou, eu vou entender a Torá. Não, você não pode fazer isso. Você tem que ver, a Torá falou isso. Baseado no que a Torá falou, eu vou entender o que Saulo falou, o que Pedro falou, tá bom? Por quê? Porque nos dias de Saulo, nos dias de Pedro, não existia outra literatura sagrada a não ser a Torá, né? E para mim continua existindo só ela. E isso não tira a verdade de que Saulo falou, não tira a verdade do que Pedro falou, não tira a verdade do que os profetas falaram. Não tira. Verdade é verdade. Livro sagrado, livro que devemos ter como referência é uma coisa, verdade é outra, né? Foi verdade que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil? Foi verdade que há 500 anos o Brasil começou a fazer parte desse mundo, né? Desse mundo globalizado? Foi, né? Mas só porque isso foi verdade eu tenho que ter como doutrina de fé, eu tenho que escrever na minha Bíblia e tenho que seguir, né? Eu acho que vocês conseguem entender o que eu estou falando. Verdade é verdade. Doutrina de fé, regras que a gente deve tirar para a nossa vida, que a gente deve basear nossa moral, nossos costumes, é outra coisa totalmente diferente, né? Embora a nossa Torá seja verdade, né, nem toda a verdade é a Torá, né? A Torá é a verdade, mas nem toda a verdade é a Torá. Espero que vocês consigam me entender. Então, Hebreus 10, do 1 ao 18. Se você for ler esse texto, você vai dizer, meu Deus, acabou tudo, né? Ficou tudo diferente, né? Não ficou nada diferente, gente. O que é que está diferente é a sua cabeça, né? Sua cabeça que está diferente, né? A Torá permanece a mesma, o Eterno permanece ao mesmo. Primeira coisa que você deve entender quando você for ler os escritos dos apóstolos, principalmente cartas. Cartas é muito complicado. Por quê? Porque carta é uma resposta a um grupo específico que está vivendo um contexto específico, que fez uma pergunta específica, tá? Então, isso aí não é para você pegar para você, não. Você não sabe qual contexto que os hebreus estavam vivendo naquele momento, quais eram as dúvidas que eles tinham, né? Por isso, quem escreveu a carta aos hebreus escreveu respondendo essas dúvidas. É como se você estivesse lendo apenas uma conversa de WhatsApp, apenas uma resposta do WhatsApp, sem ver qual foi a pergunta. Então, é complicado você fazer doutrina disso aí, você querer mudar a Torá a partir disso aí. Não faça isso, pelo amor de Deus, não faça isso, tá bom? Então, Hebreus 10, do 1 ao 18, você vai ler na sua casa esse texto, tá? Eu tenho que correr, a gente já está com 12 e 16 já, eu preciso ser rápido. Então, basicamente, Hebreus, no primeiro ponto aqui desse verso, eu vou analisando, eu tenho 6 pontos aqui, mas Valdo vai dando cliques por cliques ali para aparecer o primeiro ponto, o segundo ponto, né? Então, no primeiro ponto, vamos ficar só no primeiro por enquanto, né? Hebreus, do capítulo 10, né? Do versículo 1 ao versículo 3, né? O escritor questiona por que os sacrifícios são contínuos, né? Ele diz assim, olha, os sacrifícios são contínuos porque eles são ineficientes, né? O escritor está dizendo. O escritor está dizendo que se eles fossem eficientes, eles faziam uma vez só, né? Por que o escritor dos Hebreus diz isso? Ele diz isso. Ele está respondendo uma pergunta, ele está respondendo um questionamento, ou ele está aplicando num contexto que ele está vendo dos Hebreus e ele está dizendo isso, né? Por que ele está dizendo isso? Os sacrifícios da Torá são imperfeitos, porque precisam fazer constantemente?
Simplesmente ele tem outro objetivo. Talvez, muito provavelmente, o contexto que os hebreus estavam vivendo naquele momento ali, eles estavam querendo confundir as coisas, igual você, gentil, confunde, né? Você, gentil, acreditava que o sacrifício da Torá servia para garantir a vida eterna, era a forma de você morrer salvo, né? Você acredita nisso, né? Você, gentil, acredita nisso, né? E os hebreus daquela época também. Eles acreditavam que aquilo ali era o suficiente para eles morrerem salvos. Aí o escritor aos hebreus diz, não. Se vocês fizessem todo o ritual da Torá possível e Mashiach não viesse, você continuaria morto. Você precisa de Mashiach, né? Moshe fez toda a Torá possível, foi o legislador, obedeceu ao Eterno até o final da sua vida, morreu. Por causa disso Moshe está salvo? Não, Moshe não está salvo. Se Mashiach não viesse, Moshe continuaria morto. Então, o sacrifício da Torá não pode garantir a vida eterna para Moshe. Só um pode fazer isso. Mashiach. E o sacrifício da Torá serviu para quê? Serviu para outra coisa. Serviu para deixar Moshe justo, para quando Mashiach vier, justificar Moshe. Mas se Mashiach não vier, Moshe continua morto. Então, a Torá diz isso, os profetas dizem isso. Mas talvez aquela comunidade ali que recebeu a carta confundiu as coisas. Acreditava que, o pessoal... Peraí, filho, chama a mamãe lá. Papai tá estudando aqui com o pessoal, tá bom? Então, Moshe sabia disso, mas aquela comunidade não sabia. Então, aquela comunidade ali se confundiu. Não sabia por quê? Porque se confundiu, né? Porque leu e entendeu errado. Então, elas acreditavam que as pessoas antes de Yeshua não precisavam de Yeshua. Isso é verdade? Claro que não. Todos precisam de Yeshua. O próprio Saulo fala que, lá em 1 Coríntios 15, ele diz assim, se Yeshua não for o Mashiach, se o Mashiach cair, né, se o Mashiach não conseguir restaurar o pacto dele, os que morreram antes dele estarão perdidos. Então, observe, os que estão antes de Yeshua, não tem Yeshua para crer, não tem Yeshua para justificar, fizer só o sacrifício da Torá, estariam perdidos. Por quê? Porque a Torá não garante vida eterna, gente. Deixa claro, nunca foi escrito na Torá que, se vocês façam isso, vocês vão garantir a vida eterna. A Torá não fala isso, né? Então, aqui, o capítulo 10 de Hebreus, a gente vai analisar só o capítulo 10 do livro de Hebreus. O versículo 1 ao versículo 3, o escritor está perguntando isso, os sacrifícios são contínuos, porque eles não podem garantir a vida eterna, eles têm que ser feitos direto, porque eles garantem outra coisa, mas o escritor não explica isso. Ele não explica isso, ele explica simplesmente que o sacrifício que se faz na Torá não pode garantir o sacrifício de Yeshua, né? Não pode garantir. Aí depois, no versículo 4, o escritor diz assim que o sacrifício para perdão de pecados, o sacrifício que é conhecido na Torá não pode tirar pecados, é ineficiente para tirar pecados. Eu pergunto a você, qual pecado o escritor se refere? Você tem que perguntar qual o pecado. O pecado que impede a gente de entrar na vida eterna, esse aí ele não tira realmente, né? Mas os pecados que fazemos na nossa vida diária, aquilo que pode nos justificar como justos, isso aí ele tira, isso aí ele justifica. Mas o escritor dos Hebreus aqui ele não fala. E qual é o fundamento para o escritor dos Hebreus dizer isso, que o sacrifício da Torá não tira pecado? Ele cita a própria Tanar, ele cita os próprios profetas, ele não tira da cabeça dele, gente. Você vê que ele está fazendo um estudo, ele está fazendo uma mensagem baseada na Bíblia judaica. Ele não está fazendo um estudo baseado na sua Bíblia cristã. Ele está fazendo um estudo baseado na Bíblia judaica, ele vai e cita, né? Do versículo 5 ao versículo 8, Valdo vai clicar aí, vai aparecer o terceiro ponto aí do que eu estou falando, né? Do versículo 5 ao versículo 8, ele faz uma citação do Salmo 40, do versículo 6 a 8. Ou seja, ele está fazendo um ensinamento baseado no que Davi falou. Davi mesmo falou que aquele sacrifício ali é ineficiente para a vida eterna, né? Davi fala de forma genérica, é ineficiente para tirar pecado. Mas existe verso, como o Ed mesmo falou, que diz que que o sacrifício tira pecado. E aí? Existe verso que diz que tira pecado, existe verso que diz que não tira pecado. Então, um está no outro? Não, a gente só tem que saber em qual sentido cada um está aplicando seu verso, né, Ed? É assim que funciona. Então, o escritor dos Hebreus não está trazendo ensino novo para você, não. Ele está trazendo um ensino baseado na Bíblia judaica. O quarto ponto aí, que Lorisvaldo vai clicar e vai aparecer, eu vou analisar Hebreus 10, 11 ao 15. O escritor começa a analisar o objetivo do sacrifício de Mashiach. Que objetivo é esse, gente? Ressurreição dos mortos. É isso, é ressurreição dos mortos, né? Porque até hoje em dia, hoje nos dias que nós temos, né? Se uma pessoa, o próprio Saulo fala isso, se uma pessoa não conheceu Yeshua, né? Não foi discípulo de Yeshua, não aderiu a ser discípulo de Yeshua, mas ele vive uma vida justificada, ele não teve esse conhecimento, ele vive uma vida justificada, ele é considerado justo. Yeshua vai julgá-lo justo
e ele vai ressuscitar para viver a vida eterna. Ah, não pode. Ele tem que confessar Yeshua, ele tem que ser discípulo de Yeshua. Quem disse isso a você? Quem disse isso a você? O próprio Saulo fala que aqueles que sem leis morreram, sem leis serão julgados. O que é que isso dá a entender? Dá a entender que o quê? Se você conhece aquilo ali, se você está debaixo daquele pacto, você tem que se enquadrar naquele pacto. Se você não está, você vai ser julgado conforme a justiça do Eterno, né? Conforme a justiça do Eterno. Então é isso que vai acontecer, é isso que está escrito. No quinto ponto, que vai aparecer aqui embaixo no slide, ó, versículo 16 e 17 de Hebreus 10. Ele cita Jeremias 31, 33 e 34. Então você vê que esse ensinamento de Hebreus, ele está baseado nos profetas. Então esqueça Hebreus e vá para os profetas. Esqueça Hebreus e vá para os profetas. Que os profetas foram a fundamentação dos escritores hebreus. Né? Aí você vai ler os profetas. Dá para tirar essa ideia que você tem? Não dá, gente. Não dá para tirar essa ideia que você tem. Dá para tirar essa ideia que você tem quando você vê quando você fala uma coisa, Loures, você fala uma paráfrase. Isso. Dá para tirar essa sua ideia da paráfrase. Ou seja, os escritores hebreus leu os profetas, leu os salmos de outra forma, de toda e outra forma para você, dando um ensinamento para um contexto específico, para um grupo específico, que tinha dúvidas específicas, que tinham erros deles, e ele vai dando um ensinamento para aquele grupo, você pega, tira isso do contexto, traz para a sua realidade e interpreta de uma forma que contraria a citação do próprio escritor. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Isso é totalmente anti-acadêmico, é totalmente... Você quer para isso que você fizer isso. Na minha visão, tá? Às vezes eu me empolgo aqui, fico agitado aqui, mas eu não estou defendendo para você mais uma vez, eu não estou dizendo que o que eu estou falando para você é a verdade absoluta, você tem que aceitar, não estou dizendo isso, estou pedindo para você criticar o que eu estou falando, para você analisar o que eu estou falando, para você abrir seu coração e orar ao Eterno e ler aquilo que está escrito e pedir para o Eterno dar o verdadeiro entendimento para você. Eu estou trazendo apenas uma corrente de pensamento para você, a corrente de pensamento que eu defendo, que eu acho correta, tá bom? E no último ponto aqui, que Valdo vai clicar, o sexto ponto aqui, Hebreus 10, 18, o escritor fala o seguinte: qual sacrifício da Torá pode ressuscitar mortos para a vida eterna? Basicamente é isso que ele pergunta. Ele diz assim, que aqueles... deixa eu ler aqui na íntegra aqui o que Hebreus 10, 18 falou, né, para você. Mas o sentido que ele fala é exatamente esse. Ele fez assim: ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado, ele fala. Então ele fala o seguinte, olha, muita gente tira do contexto e entende o seguinte, olha, se Yeshua já morreu, né? Se Yeshua já fez o sacrifício dele, morreu e ressuscitou, Yeshua já fez o sacrifício dele, e o sacrifício de Yeshua é perfeito, então não precisa fazer mais esse. Então as pessoas se baseiam nesse versículo aqui para chegar a esse entendimento. Meu Deus, o escritor dos Hebreus está fazendo uma citação dos profetas. Ele está citando Salmo, está citando Jeremias, então esquece a carta dos Hebreus, pega Salmos e pega Jeremias e vê se dá para chegar nessa interpretação. Não dá para chegar nessa interpretação. Nel, e por que o escritor aos Hebreus falou isso? Ele falou isso simplesmente porque aquela comunidade que recebeu a carta estava acreditando que o sacrifício da Torá podia garantir a eles a vida eterna. Ele dizia assim, não, tudo bem que eu conheço Yeshua, tudo bem, eu tenho que me sujeitar a Yeshua. Mas meu avô, meu tataravô, que viveu e morreu antes de Yeshua, só o sacrifício da Torá basta para ele garantir a vida eterna. Ele não precisa de Yeshua. Se Yeshua viesse, se Yeshua não viesse, se Yeshua caísse, se não tivesse mais Mashiach, ele iria ter a vida eterna porque ele foi justo pela Torá. E os escritores hebreus estão dizendo, não, ele não foi. Ele não foi. O sacrifício da Torá é ineficiente para isso. O sacrifício, foco no sacrifício de Yeshua. Sim, Valdo, Ed, quem é que está falando? Não, eu vou comentar no final. Eu estava falando com o Jorge aqui que meu comentário vai ser rápido, para não prolongar. É um tema realmente gostoso de se falar. A gente sabe que a minha visão é um pouco diferente da sua. Não tem problema nenhum. Eu te amo assim mesmo. Mas eu quero fazer um comentáriozinho no final. Não vou atrapalhar, não. Quando você finalizar, eu comento. Com certeza, com certeza, com certeza. Então, gente, esse versículo 18, Hebreus 10, 18, ele está nesse contexto. Se você tirar do contexto, realmente você vai entender que um substitui o outro. Mas se você for usar as mesmas ferramentas que o escritor da carta aos Hebreus tinha, e você for utilizar os profetas, se você for utilizar Salmo, os textos que ele está usando ali como referência, você vai ver que esse seu entendimento não tem nada a ver. Não vai chegar nesse seu entendimento, tá certo? Não vai chegar nesse seu entendimento, porque... mas ele pode ter outro entendimento, né? Ele pode estar direcionando a gente para outra coisa. Se ele estiver direcionando a gente para uma coisa, para uma doutrina nova, ele não fazia citação.
É impossível você fazer a citação de uma coisa para dizer uma coisa totalmente diferente da sua citação. Não, a sua citação serve, qualquer acadêmico sabe disso, né? Qualquer pessoa que estuda, fez colegiado sabe disso, né? Não só a academia, não só a faculdade, mas qualquer pessoa que estudou sabe disso. Você faz uma citação para corroborar aquilo que você está falando. Né? Então, como é que eu digo assim, olha, porque Edivaldo, gente, vocês têm que ver o que foi que Edivaldo falou. Edivaldo falou que o sacrifício de Yeshua garante a vida eterna. Baseado em Edivaldo, eu estou dizendo que não garante. Como pode ser possível? Então, para que eu citei Edivaldo? Eu posso citar Edivaldo para discordar dele. Olha, Edivaldo disse isso, mas eu discordo e digo isso. Não é o caso aqui do escritor dos Hebreus. O escritor dos Hebreus está dizendo, olha, é isso que acontece. Por causa disso que eu estou falando a vocês, baseado nisso, olha o que o salmista falou. Baseado nisso, olha o que o profeta falou. Tá? Então, assim, para me encurtar aqui, né, eu quero que você leia esse Hebreus 10, do 1 ao 18, pensando nisso que eu estou falando para você, tentando ir nas citações dos Hebreus, na citação que o escritor dos Hebreus falou, né, e tentando chegar, esquecendo o Novo Testamento, esquecendo a casa dos Hebreus, tentando utilizar só as ferramentas que os apóstolos tinham. Veja se dá fundamento à teologia que você tem, tá bom? Esse é meu estudo, essa é uma corrente de pensamento, né? Existem várias outras, né? E uma das outras que existe é as correntes de pensamento dos gentios, né? Que acredita que substituiu, usa esse verso como literal e usa esse verso para justificar a Torá, usa esse verso para interpretar a Torá dos profetas, mas você é livre para seguir o que você acha coerente, né? Para interpretar da forma que você quiser, né? E você também, eu peço de você, peço humildemente de você, que você diga seus argumentos para mim, para ver se o que eu estou falando é coerente, porque meu coração está aberto. Né? Eu não quero ficar sem a verdade, eu quero chegar à verdade. E para mim a verdade, ela é lógica, ela se encaixa, ela é coerente, e eu abandono tudo, como já abandonei várias vezes, para buscar a verdade. Então, tudo que eu estou falando a você aqui, né, se existir argumentos lógicos claros, no próximo vídeo, no próximo estudo, eu vou dizer, ó, gente, eu acreditava assim, mas realmente eu não vi esse verso aqui, eu não vi esse entendimento aqui, realmente a Torá fala sobre isso, e eu estou desdizendo o que eu disse, né, eu estou retificando o que eu disse, como várias vezes já aconteceu, né, Ed já fez isso, né, eu já fiz isso também, e estou disposto a continuar fazendo. Eu agradeço a vocês a oportunidade do estudo. Eu vou deixar Valdo comentar, vou deixar Ed comentar também aí, vou ler os comentários do YouTube para ver o que, é que a gente pode combinar, conversar e continuar estudando. Mas do slide aqui, da minha parte é só. Vou passar a palavra para Lorisvaldo e vou ler aqui no YouTube o que, é que vocês têm a dizer, tá bom? Pode falar, Valdo. Nel, na verdade o que eu vou fazer é a mesma coisa que você fez. Não, é a minha opinião. Vai ser uma opinião rápida, rapidinho. O que eu penso a respeito realmente do que você falou aí, você está correto. Nada vai mudar, Yeshua disse isso, nada vai mudar, mas ele diz, na minha opinião, e está escrito lá, ele disse que nada vai mudar, nem o Yud, nem o tracinho, lá, nada vai mudar na lei, até que tudo se cumpra. Então ele já deixa ali algo, na minha opinião, certo. Quando tudo se cumprir, ele vai mudar as coisas, porque não vai ter mais a necessidade, entendeu? O que eu enxergo é que não vai existir mais a necessidade de algo que foi criado por Adonai para aquele momento que o homem estava vivendo sem lei, porque quando Adonai ele dá os mandamentos e ele escreve com o dedo dele naquelas pedras, ele dá algo que para mim é universal. Isso daí a gente vai levar para sempre, para o Olam Rabá, para onde for, a gente vai levar aquele ensinamento dali. Mas quando ele começa a legislar e botar ali, principalmente sacrifícios, isso daí eu vou concordar com Maimônides, ele teve algo específico por permitir sacrifício. Não é porque Adonai precisa de animais morrendo para ele. O homem tinha isso nele, de querer sacrificar para suas entidades. Você vê, o primeiro sacrifício foi oferecido a Adonai, ele pediu? Não, o homem teve aquela intenção ali, Caim e Abel disse, não, vamos oferecer. Um ofereceu as frutas, meio que podre, mas ofereceu. O outro foi lá, matou o que ele tinha de melhor e ofereceu a Adonai. Mas precisava matar, precisava oferecer, foi algo que ele fez, e Adonai honrou a ele pelo animal morto, pelo sangue derramado ou pelo coração? Pelo coração. Então, quando eu vejo esses mandamentos, principalmente voltado para a morte ali, isso os rabinos dizem, o Talmud também, que aquilo dali foi porque o homem tinha essa idolatria nele, queria sacrificar aos seus deuses. Ele viveu isso lá no Egito, sacrifício, saiu de lá já fazendo um bezerro e sacrificando no primeiro momento que teve, ele já fez aquilo. Então, Adonai teve que regulamentar para que tudo fizesse da forma correta, para que o animal não sofresse e morresse de forma errada, ele regulamentou.
na minha visão, isso não vai para o Olam Rabá. Eu acredito que nem para o templo do Mashiach, porque eu não sei como é que vai ser esse reino messiânico, se vai ser um milênio realmente. Tem hora que não dá para entender, porque Ezequiel, na visão dele, do templo dele, você pode dizer na era messiânica, mas ele conclui ali olhando o templo, indo para o lado de fora e tem a árvore da vida. Aí, no reino messiânico, tem a árvore da vida? É uma pergunta que eu faço. Ou na visão de João. João tem uma visão da árvore da vida sendo no Olam Rabá, quando a Nova Jerusalém desce dos céus, e ele, na visão dele, ele não vê templo. Ele diz que não existe mais o templo, é a glória de Adonai que preenche o local. Então, eu acho complicado a gente afirmar. A gente pode afirmar que hoje, se o templo estivesse de pé, sacrifícios seriam feitos. Por quê? Porque a lei não mudou. É porque era extremamente necessário, na minha opinião, o sacrifício de Yeshua para perdão de pecado supera, é uma opinião minha, supera o dos animais. A liturgia é permanecer porque é lei. É lei, e quem não fizesse estaria pecando, transgrediria a lei. Eu acredito que o templo não está de pé, porque Adonai não permitiu que estivesse por não haver a necessidade. É isso que eu penso, ele permitiu, e em 2000 anos ele não apareceu e disse, faça em outro lugar, porque o povo de Israel está lá em Israel, clamando, buscando, chorando no muro das lamentações ali, clamando todos os dias, e ele não apareceu, levantou um profeta e disse, faça em outro lugar e ofereça sacrifício, mesmo eles precisando, porque Hebreus também diz aquilo que o Rocha falou, Hebreus também diz que só através do sangue, arrependimento, mas o sangue está envolvido para perdão de pecado. É uma forma que eu creio. Você não está errado, mas a gente não pode afirmar isso, que isso vai ser no Olam Rabá ou no mundo vindouro, vai permanecer, porque o Mashiach retornando, as pessoas ressuscitando, tudo se cumpre. E aí, se tudo se cumpre, ele pode ter uma nova legislação. Nosso corpo não será mais o mesmo, não estaremos mais inclinados à mesma concupiscência, voltados ao pecado, seremos diferentes. Então, para que manter as coisas iguais? Eu acredito que o Mashiach vai ter autoridade, porque ele vai vir nos céus, as trombetas vão tocar e vai ser um sinal maior do que ocorreu com o profeta Moshe no deserto. É uma visão minha. Nem eu, nem você está certo. A gente só vai saber quando ele retornar. Isso é a verdade. Não, Valdo, mas o que eu queria dizer aqui, não só para Valdo, mas para todo mundo que está assistindo, o que o Valdo falou, meu estudo está sempre baseado no hoje, né? Eu não estou falando sobre o Olam Rabá. Então, eu estou concordando 100% com o que o Valdo está dizendo aqui, né? A única diferença que eu tenho com o Valdo, mas é uma diferença técnica, uma diferença que não vai interferir nas nossas obras, né? Porque, como o Valdo mesmo falou, se o tempo estivesse de pé hoje, tanto eu quanto ele mesmo ia dizer, olha, vá oferecer sacrifício, porque se você não oferecer, você está em transgressão. Então, a gente ia ter as mesmas obras. A única diferença é que o Valdo ia pensar o seguinte, olha, eu estou fazendo isso porque a lei manda, mas eu acho que só o sacrifício de Yeshua é o suficiente para mim, mesmo assim eu vou fazer. E eu ia dizer, não, acho que o sacrifício de Yeshua é outra coisa, é para uma coisa, isso aqui é para outra, então eu vou fazer, assim, uma coisa técnica, mas as nossas obras iriam ser as mesmas. Entenda que eu não estou falando para o Olam Rabá, como eu já falei com o Ed aqui, né, a gente já comentando antes, né, para o Olam Rabá, eu vou dizer, vai existir uma nova lei no Olam Rabá? Olha, eu digo, eu não sei, mas se fosse para tentar apostar, eu diria que, eu acredito que sim. Eu diria que isso é 60% de mudar bastante coisa, 70% de mudar bastante coisa. Eu acredito que vai porque é uma nova era, estamos com essências diferentes e precisaremos de uma nova legislação. Eu não sei o que é que vai mudar. Eu não sei se sacrifício vai cair, se não vai, e se continuar, se vai ser de animal, se vai ser só de cereal, se vai ser só de... Eu não sei. Eu não sei porque o futuro não pertence a nós. Mas eu acredito que alguma coisa vai ficar diferente e vai. Eu só não sei o quê. Então, o que é que eu estou defendendo? A mesma coisa que Val está defendendo, o presente. O presente, eu estou defendendo o presente. Eu estou defendendo aqui, o agora, o que é que vale aqui e agora. O que é que eu estou indo contra? Eu não estou indo contra o pensamento de Valdo, não. Tá? Eu estou indo contra a teologia que diz que o sacrifício de Yeshua substitui o sacrifício da Torá, e que, como ele substitui, eu não posso oferecer o sacrifício da Torá hoje sendo discípulo de Yeshua. Eu estou indo contra isso. Por quê? Porque os discípulos sacrificaram. Porque Yeshua sacrificou, porque os discípulos sacrificaram, e até o ano 70, aproximadamente, da Era Comum, todo mundo oferecia sacrifício sendo discípulo de Yeshua, não. Todo mundo que é judeu, né? Porque, mais uma vez, só os judeus ofereciam sacrifício. Né? Só os judeus. O gentil podia oferecer, podia, mas tinha que ir para Israel para oferecer, e se ele não oferecesse, ele não estaria sendo considerado injusto por isso, né? Porque o que foi cobrado para oferecer sacrifício foram os judeus, tá certo? Então, assim, eu não estou discordando em nada de Valdo, entendam, uma coisa é o futuro, o que vai acontecer no futuro, outra coisa é o que acontece hoje.
hoje. O futuro não pertence a mim. Não sei o que vai acontecer no futuro, né? Mais uma vez eu digo para vocês. O que eu tenho ferramentas para defender é o de agora. E li o comentário aqui de Kleber, né? E várias pessoas dizem, não, eu tenho bastante argumento, mas a gente precisa conversar, precisa de tempo para conversar. Estou aberto, tá? Minhas redes sociais estão abertas, né? Meu Instagram, meu WhatsApp, quem quiser pega, eu vou dar e a gente vai conversando, tá? Mas saibam qual é meu método de ensino, meu método de interpretação, o método que eu uso. Eu parto da Torá para explicar tudo. Então, se você tiver um argumento que não parte da Torá, eu não vou me convencer. Porque a minha Bíblia é a Torá, eu parto da Torá assim como os profetas. Se você parte, não, porque a base do meu ensinamento está em Apocalipse, a base do meu ensinamento está em Hebreus. Para mim não vai servir. Porque a mesma base que eu tenho é a mesma base que Yeshua tinha, a mesma base que Moshe tinha. Yeshua não tinha Hebreus, não tinha Apocalipse para ensinar o que ele ensinava. E ensinava muito bem e convencia muitos. Moshe também não tinha, e ensinou muito bem e ensinou perfeito. Então, a minha literatura, a literatura que eu utilizo para criar toda a minha doutrina é a Torá, tá? A Torá. Então, se você parte da Torá para explicar tudo, a gente eu posso mudar qualquer opinião que eu tenho, mas se você parte de outro livro, aí é complicado, né? Mas, Valdo, eu concordo com você, eu acredito que tudo indica que lá na frente alguma coisa vai mudar. Não sei o que. Eu não vou arriscar aqui a dizer que os sacrifícios vão cair, eu não vou dizer isso. Mas eu acho que alguma coisa vai mudar e o Eterno vai estabelecer isso e não vai deixar dúvidas. Ed, você quer falar alguma coisa, Ed? Eu apenas dar um recado, ser bem rápido aqui, porque já passamos muito do horário. Informar os irmãos que, se o Eterno permitir, se Adonai permitir, teremos às 17 horas estudo do Apocalipse. E na quarta-feira não teremos, porque é de 15 em 15 que estamos fazendo os estudos da quarta. Então tivemos na última, não vamos ter na próxima, só na outra. Mas às 17 horas estaremos nesse mesmo canal aí com o estudo do Apocalipse. E no próximo Shabat será a festa de Pessa. E durante a semana nós estaremos passando os avisos. E obrigado aí, Nel. Um abraço aí para você e sua família. E que a todos os irmãos que nos acompanham, a todos nós, os que estão aqui, os 3 ou 4, 5 que estão aqui, que Adonai nos abençoe, nos guarde, que Ele resplandeça seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, e que Adonai sobre nós ponha a paz. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, gente. Obrigado por tudo.